pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da CNC revelou que as famílias brasileiras começaram 2019 com menos dívidas do que em janeiro do ano passado. Os dados mostram ainda que no primeiro mês desse ano houve redução no número de inadimplentes e no de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas. A série histórica mostra que em janeiro, comparado ao mesmo mês de 2018, o percentual de famílias com dívidas caiu para 60,1%. Em relação a dezembro de 2018, esse percentual sofreu um ligeiro aumento. Contudo, a alta ocorreu após uma tendência de queda observada ao longo do segundo semestre de 2018 e não impacta nas perspectivas para a retomada da economia em 2019. Bom, 2018 foi um ano de frustração de crescimento econômico. No início do ano, as pessoas ficaram muito otimistas com a recuperação da economia e o que se viu foi um crescimento menor do que esperado. Isso ocorreu também com o consumo das famílias, né? Alguns fatores fizeram com que as famílias tomassem uma postura cautelosa em relação à contratação de novos empréstimos e financiamentos. O primeiro deles é a questão da incerteza em relação ao cenário eleitoral e o mais importante é a questão do mercado de trabalho. A taxa de desemprego continua em patamares muito elevados, o que fez com que as famílias ficassem inseguras em relação ao seu emprego e mais cautelosas em relação à contratação de novos empréstimos e financiamentos que comprometesse a sua renda futura. Então, por isso, a partir do segundo semestre de 2018, a gente observou uma tendência de redução no percentual de famílias com dívidas e as famílias ficaram mais cautelosas em relação ao crédito. Aqui vemos o comportamento ao longo de 2018 do total de inadimplentes, aqueles que possuem dívidas ou contas em atraso. Reparem que o menor patamar foi registrado justamente em dezembro. Assim, embora na comparação mensal o indicador tenha registrado um aumento muito pequeno, na comparação com janeiro do ano passado, a queda foi expressiva. Acompanhando essa redução no endividamento das famílias, houve também uma redução do percentual de famílias com contas em atraso. Os indicadores de inadimplência melhoraram em 2018 por conta dessa questão, as famílias estão menos endividadas, as famílias que se endividaram comprometeram menos da sua renda com dívidas e outros fatores positivos também ajudaram nesse sentido. A inflação ficou sob controle no ano de 2018, houve uma pequena melhora no mercado de trabalho e houve também uma redução do custo do crédito. Isso facilitou que mais famílias pagassem as suas contas em dia no ano passado. A PEC vem registrando desde outubro último uma redução no número de famílias que declaram não ter condições de pagar as suas dívidas. Nesse indicador, o resultado do primeiro mês de 2019 registra melhora tanto na comparação mensal quanto em relação a janeiro de 2018. Em 2018, as famílias não só se endividaram menos e pagaram as suas contas em dia com mais frequência, mas também ficaram mais otimistas em relação à sua capacidade de pagamento. Ou seja, houve uma redução do endividamento das famílias, uma redução do comprometimento de renda com dívidas, mais famílias pagaram suas contas em dia e por isso elas ficaram mais otimistas em relação à sua capacidade de pagar as suas contas em atraso. Isso é um fator positivo porque mostra que há um cenário favorável para a recuperação do consumo das famílias em 2019, já que no início desse ano as famílias começaram o ano menos endividadas e menos inadimplentes. Diante desses resultados, o que esperar para 2019? Nesse início de 2019, a gente observou que as famílias estão menos endividadas que o ano passado e também menos inadimplentes. Isso dá uma perspectiva muito favorável para a recuperação do consumo das famílias, que tem ocorrido de forma mais lenta do que esperado, né? Então, com esse cenário ainda positivo de melhora na conjuntura econômica, com inflação sob controle, com melhora no emprego e da renda, a taxa de juros em patamares ainda mais baixos, isso faz com que as perspectivas para o crescimento do crédito sejam favoráveis. As famílias têm espaço para aumentar o seu comprometimento de renda com dívidas sem comprometer a sua capacidade de pagamento, porque as perspectivas são muito boas em relação à inflação, a juros e emprego, pelo menos agora na primeira metade do ano.
Só que essa questão vai depender também da recuperação do mercado de trabalho. Acho que sem uma queda mais substancial na taxa de desemprego, vai ficar muito difícil para as famílias retomarem um ritmo de consumo como antes da crise econômica.